Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, do Ponto Servir. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos ampare a todos. Nós estamos tendo mais uma oportunidade de conversar, de trazer uma mensagem. Hoje nós vamos falar sobre a questão da influência espiritual. Uma coisa que nenhum de nós estamos livres. E desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, desde que o homem está sobre a face do planeta, ele vem sofrendo a influência do mundo espiritual. Não é verdade? Então hoje nós vamos conversar sobre essa questão da influência espiritual que nós sofremos. Muito bem. Então a primeira coisa que nós precisamos perceber, meus irmãos, é o seguinte, é que primeiro todos nós sofremos essa questão, né? Ela pode ser constatada desde o início da humanidade. Então, ao longo de todo o tempo, nós vamos observar que o grande pensador, Sócrates, o grande filósofo, ele falava do daimon, ou seja, que todos nós trazemos o nosso daimon, que depois a Igreja Católica vem transformar no seu anjo da guarda, né? Cada um de nós temos o nosso demônio, cada um de nós temos o nosso anjo da guarda. Daimon não significa o demônio na questão do demônio, como as pessoas interpretam hoje. Depois, nós vamos encontrar a questão das pitonisas, que nós vamos observar lá no Velho Testamento, em vários momentos, falando das pitonisas, em que até ocorre a proibição de consultar as pitonisas. Depois nós vamos observar na Idade Média as bruxarias. O que eram as bruxarias? Nada mais eram do que as médiums, as pessoas que eram dotadas da mediunidade, ou seja, as pessoas que sofriam a influência do mundo espiritual. E depois nós vamos encontrar Kardec estudando profundamente a questão da mediunidade. Então ele vai esclarecer as pessoas, ele vai mostrar para todos nós o que é mediunidade, como é que ela se processa, como se dá essa influência do mundo espiritual, como é que nós podemos conduzir e como é que nós podemos trabalhar. Em outras palavras, como é que nós podemos educar a mediunidade, né? Preparar o médium para que ele possa exercer o seu mandato mediúnico. Então Kardec tem todo esse trabalho. Na questão 456 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se os espíritos veem tudo o que nós fazemos. Nós sabemos que em torno de nós, meus irmãos, nós temos uma falanges e mais falanges de espíritos que estão ao nosso redor, nos observando, né? Então, o Kardec questiona, né? Se os espíritos veem tudo o que nós fazemos. E os espíritos disseram que sim, porque eles nos rodeiam incessantemente. Mas eles só prestam atenção naquilo que lhes interessa. Ou seja, os espíritos estão aí, mas eles não se interessam por tudo que nós fazemos. Da mesma maneira que nós, quando nós estamos na rua, nós só temos a nossa atenção chamada para algumas coisas que nós estamos observando. Não é? Então, nós só prestamos atenção naquilo que nós temos interesse. Da mesma maneira que os espíritos também fazem a mesma coisa. Falemos um pouquinho da questão da mediunidade. Primeira coisa, meus irmãos, nunca, em momento algum da história da humanidade, a mediunidade foi tão valorizada quanto hoje. Hoje nós temos programas de televisão, nós temos pessoas falando da mediunidade. Hoje nós temos vários médiuns famosos, inclusive no mundo inteiro. Até a imprensa mundial tem falado acerca dos médiuns. Lamentavelmente, alguns médiuns famosos, pessoas que ficaram muito famosas, acabam derrapando. Porque a mediunidade ela é muito perigosa mesmo, porque, lamentavelmente, a influência dos espíritos pode nos levar para cima ou pode nos levar para uma derrocada. Então vai depender muito do equilíbrio. É por isso que o Chico Xavier, ele era um homem que tomava muito cuidado com tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo com quem ele estava,
por onde ele andava, as entrevistas que ele dava, por onde ele visitava. Então ele tinha muito cuidado com tudo isso. Falando então da mediunidade, vamos lembrar que ela é inerente a uma disposição orgânica, ou seja, para que nós tenhamos desenvolvimento da mediunidade, é necessário que nós estejamos encarnados, né? Ou seja, é somente o espírito encarnado que vai ter essa qualidade de médium, né? Então, qualquer pessoa pode ser dotada da mediunidade. Então, ela é conferida também a qualquer pessoa sem nenhuma distinção. Então, qualquer pessoa pode ser médium. Então, a pessoa pode ser alta, baixa, gorda, magra, pobre, rica, feia, bonita. Qualquer uma pessoa pode ter a mediunidade. E a mediunidade, meus irmãos, em qualquer classe social, em qualquer condição, ela foi conferida ao ser humano para ajudá-lo ao seu progresso, para ajudá-lo a progredir, para ajudá-lo a vencer os percalços da vida, para ajudá-lo a fazer o bem. Muitas vezes, nós estamos no mundo espiritual numa situação de penúria, uma situação de grande sofrimento. E os amigos espirituais nos dizem que muitas vezes nós pedimos até uma reencarnação de grande sofrimento, de grandes angústias, de lutas imensas. E aí os espíritos dizem para a gente, olha, seria interessante que você reencarnasse na condição de médium, onde você vai ter a oportunidade de trabalhar com encarnados, com desencarnados, onde você vai ter a oportunidade de fazer o bem, onde você vai ter a oportunidade de enxugar lágrimas, ao mesmo tempo que você vai ter a oportunidade também de fazer tudo aquilo que é necessário fazer para que as pessoas se sintam mais felizes. E assim você vai ajudar ao mundo espiritual a sanar grandes dificuldades que nós estamos enfrentando aqui, porque há uma necessidade de esclarecer os desencarnados e ao mesmo tempo também de ajudar os encarnados. E aí nós encarnamos na condição de desenvolvermos um projeto de vida como médium. E é assim que nós deveríamos fazer, porque nós iríamos trabalhar ardentemente nessa tarefa. Assim, nós iríamos eliminar grande parte dos nossos débitos, porque nós teríamos oportunidade de fazer grande bem para nós e para as outras pessoas. E deixaríamos aquela necessidade de passarmos por grandes sofrimentos. Não é? Então, nós iríamos nos fortificar fazendo bem, nós iríamos eliminar as nossas dores, as nossas angústias, os nossos problemas, iríamos ajudar o mundo espiritual, iríamos angariar aquilo que Jesus falava, né? De angariar amigos, granjear amigos, tanto do lado de cá, do lado dos encarnados, quanto do lado de lá. Então a mediunidade ela tem esse lado maravilhoso, ok? Muito importante isso. A mediunidade também, meus irmãos, ela vai dar oportunidade àquelas criaturas que desenvolveram ao longo da sua jornada evolutiva vícios. Então, e vícios de vários matizes, né? Vícios de todas as ordens. Porque muitas vezes as pessoas pensam que vício é de fumar, beber, essas coisas todas. Não é só isso, tem muito mais outros. Então a mediunidade vai dar oportunidade para que nós possamos nos corrigirmos dessas coisas todas, né? Assim a gente iria avançar bastante. A mediunidade também, meus irmãos, ela não é somente para receber espíritos superiores. De vez em quando eu ouço alguns companheiros e companheiras, né, que falam assim, né, eu gostaria muitíssimo de ser igual ao Chico Xavier, igual o Divaldo Franco, que recebe o Dr. Bezerra de Menezes. Eu gostaria de ser igual ao Raul, que recebe Camilo, que recebe isso, recebe aquele espírito e tal.
Mas notem bem, meus irmãos, que esses médios não começaram recebendo essas entidades, não. Muitas vezes o próprio Chico lembra para gente, naquele livro fabuloso chamado Lindos Casos de Chico Xavier, né? Tem lá um que é o chamado Surra de Bíblia, em que ele vai ajudar num caso de um processo obsessivo, em que ele recebe uma entidade bastante bravia, um espírito muito renitente, um espírito muito, muito ignorante ainda. E aí ele leva um companheiro, né, que era voltado ele era evangélico, né? E aí o evangélico levou uma Bíblia. E aí quando o Chico falou para ele, né, quando a entidade se manifestar, você aplica uma surra de evangelho. Mas a surra de evangelho que ele dizia era o conteúdo do evangelho, né? E aí o homem vai pega aquela Bíblia grossa e mete nas costas frágeis do Chico Xavier, né? O Chico sempre foi magrinho e tal. E o Chico conta isso no livro Lindos Casos do Chico Xavier. Então, lembrar que normalmente todos esses grandes médiums que hoje recebem entidades de elevada hierarquia começaram recebendo entidades muito inferiores, ok? É importante lembrar isso. Outro ponto, meus irmãos, que eu acho muito importante a gente lembrar é que quando a gente se localiza, quando a gente, no trabalho, quando a gente começa a vivenciar as experiências dentro do campo mediúnico, que a gente começa a receber essas entidades, seja escrevendo, seja ouvindo, seja vendo, né? Seja captando as suas mensagens, a gente vai perceber o grande amor de Deus. Por quê? Porque a gente vai ver a imortalidade da alma, a gente vai ter certeza da imortalidade da alma. Por quê? Aquele Espírito que está nos falando, aquele Espírito que nós estamos vendo, aquele Espírito que está nos intuindo, aquele Espírito que está transmitindo para a gente uma mensagem escrita, ele conviveu conosco muitas vezes, ele esteve ao nosso redor algum tempo. Ele está trazendo agora uma mensagem de paz, uma mensagem talvez de sofrimento, a sua história de vida, né? Então esse intercâmbio entre as almas é de grande importância para que nós possamos entender esse mecanismo da vida, né? A continuidade da vida, porque nós só temos uma vida. Ora nós estamos aqui encarnados e ora nós estamos do outro lado, o outro lado da cortina da vida. Nós estamos no mundo dos espíritos, né? Nós estamos no mundo espiritual, mas continuamos vivos. É isso que é importante. Então esse intercâmbio, ele é muito importante a gente entender que esse intercâmbio se faz através do pensamento. E através do pensamento é livre no universo. Então, a todo instante nós vamos observar isso. As universidades americanas, várias universidades americanas já chegaram à conclusão que nós produzimos entre 40 e 60 mil pensamentos todos os dias. Eu quero dizer, meus irmãos, que a grande maioria de nós produzimos muitos pensamentos bons. Mas também nós produzimos muitos pensamentos negativos. Nós não temos ideia de quantos pensamentos positivos nós produzimos, nem quantos pensamentos negativos nós produzimos. Mas podemos ter certeza de uma coisa: nós produzimos muitos e muitos e muitos pensamentos. E são esses pensamentos que vão atrair para junto de nós essas entidades boas, se nós pensamos positivamente. Ou se vão atrair entidades inferiores
entidades negativas, entidades doentias, se nós estamos com os nossos pensamentos desequilibrados. É importante lembrar que a influência espiritual, ela depende quase que única e exclusivamente de nós. Somos nós que atraímos os espíritos. Somos nós que desenvolvemos a atração. Somos nós que permitimos que os espíritos se aproximem de nós. Então, esses encarnados que também pensam e cujos pensamentos também podem chegar até nós. Mas principalmente os desencarnados que estão livres, né? Estão voejando, estão penetrando, atravessando portas, atravessando paredes, estão penetrando nos ambientes onde nós encontramos, estão participando das nossas vidas, né? Então eles estão permutando ideias conosco. Então a todo instante nós estamos trocando ideias com esses nossos irmãos. Então é importante isso. Alguém uma vez, eu me lembro, há muito tempo atrás, dizendo que a nossa mente, ela na realidade é um mundo, né? É um mundo em que os espíritos desencarnados, né? É como se fosse a nossa mente, como se fosse um aeroporto, onde estão partindo pensamentos e onde estão chegando pensamentos. Onde estão vindo, se aportando a entidades espirituais, superiores ou inferiores, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos equilíbrios e com os nossos desequilíbrios. Então tudo depende de nós. É importante a gente lembrar isso. Portanto, quando nós estamos tristes, atraímos quem para junto de nós? Os espíritos tristes, ou os espíritos entristecidos. Quando nós estamos irritados, quem é que nós vamos atrair? Aqueles espíritos também, da mesma maneira. Aquelas pessoas que são muito ignorantes, vão atrair o que para junto delas? O espírito da mesma estirpe. Então, a gente está vendo sempre isso. Os criminosos vão atrair quem para junto deles? Espíritos também que têm o mesmo tipo de comportamento. Então, assim também vão ser com os espíritos, os encarnados, que são bons, que vão atrair espíritos bons. E assim a gente vai poder fazer bons trabalhos, a gente vai produzir uma série de realizações, tudo de acordo com as nossas produções mentais. Aquele que produz bons pensamentos vão atrair bons espíritos, trazendo boas ideias, equilíbrio e, claro, as boas expressões. Então nós nos sentiremos muito bem com essas presenças, né? É muito importante isso. Então, na medida, meus irmãos, que os espíritos, eles vão se afinando conosco, né? Eles vão tomando gosto por nós. E aí vai depender do nosso equilíbrio. Se nós estamos pensando positivamente, nós estamos atraindo espíritos bons, espíritos equilibrados, espíritos benéficos e tudo mais. Então vai depender muito dessa nossa convivência, né? Essa nossa vivência com esses espíritos. E alguma vez, meus irmãos, é um negócio tão interessante que essa relação ela é tão sutil que a gente nem percebe quando somos nós e quando somos espíritos, quando é nosso pensamento e quando são os pensamentos dos espíritos. Porque de uma certa maneira assim tão elementar, é tão
sensível até, ou pouco sensível, que a pessoa nem percebe quando ocorre essas ligações. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar muito das questões da obsessão. Como é que começa uma obsessão, né? A obsessão, meus irmãos, ela começa com a chamada obsessão simples. A obsessão simples, o espírito vem, ele começa como se fosse alisando lentamente aquele que ele vai obsediar, né? Ele começa acariciando através do pensamento, né? Ele sutilmente ele vai infundindo pensamentos, ele vai produzindo um certo desejo naquela pessoa que é de acordo com o pensamento, com o desejo que aquela pessoa tem. Ele vai fascinando aquela criatura. Ele vai fazendo com que aquela criatura tome gosto por aquela situação e tal. E aí, gradativamente, ele começa a emitir desejos naquela pessoa para que ela comece a se afastar daquelas outras que tenham pensamentos contrários, né? Então, ele começa a afastar muitas vezes os seus parentes, os amigos. Ele começa a cortar as ligações. Eu já assisti muitas situações dessa, em que marido e mulher muitas vezes acabam se separando em virtude de processo obsessivo. Pais e filhos começam a ter problemas de relacionamento a ponto do filho não ouvir o pai, filha não ouvir a mãe, né? E começa a se afastar porque os espíritos começam a fazer essa produção de animosidade, fazer com que o obsediado comece a sentir que aquela pessoa está querendo mal dela, quando na realidade está querendo bem. Então, vai fazendo com que a pessoa se afaste cada vez mais. E aí, o espírito inferior, claro, porque o espírito superior não produz obsessão. Outro detalhe, muito importante, nenhum espírito está autorizado por Deus a produzir obsessão. Nenhum espírito está aqui na Terra para fazer o mal para quem quer que seja. Ele faz por sua livre e espontânea vontade, pelo seu desejo de fazer o mal e pelo prazer que ele tem de fazer o mal, né? E se esses espíritos nos acompanham todo o tempo, eles sabem daquilo que nós gostamos, eles sabem das nossas fraquezas, eles conhecem os nossos gostos, eles conhecem as nossas... onde é que nós podemos falhar. Então, consequentemente, se nós fazemos aquilo que nós gostamos, eles fazem aquilo que nós gostamos. Então, nós os atraímos. Mas se nós começarmos a repelir, eles vão se afastar, né? Eles vão se afastar. Por isso que Paulo dizia da gente ter vigilância. Por isso que o próprio Jesus, né, falava para a gente, vigiai e orai. É um detalhe muito importante. De vez em quando eu ouço palestrante, eu ouço muita gente falar, orai e vigiai. Você não consegue fazer isso. Você tem que vigiar primeiro para depois orar. Porque se você não estiver vigilante, você não consegue orar. Não é? Pode observar. Se você estiver muito preocupado, você não consegue fazer um Pai Nosso. Se você estiver muito afobado, você não consegue fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. Se você estiver muito angustiado, você não consegue fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. Você não consegue. Então, a primeira coisa, você tem que vigiar. Ou seja, entrar em relação com Deus. Você tem que amolecer o seu coração, confiar em Deus, entrar em entrega, aceitar que Deus é o nosso Pai e Deus quer o nosso bem. Assim, você começa a quebrar essas amarras, essas ligações inferiores e começa a se ligar com as forças superiores. Aí sim você vai conseguir orar. Então, é vigiar primeiro, orar depois. Perfeito? Vigiar e orar. Jesus é que nos ensinou isso. Então, Paulo também nos orienta que devemos estar vigilante o tempo todo, né?
E Paulo dizia, né, que uma nuvem de Espírito nos acompanha. Aí você, melhor, nós, se estivermos vigilantes, nós estaremos sempre e a todo instante atraindo bons espíritos, bons companheiros para perto de nós, ok? É importante lembrar isso, meus irmãos, o tempo todo, né? Não podemos deixar isso de maneira alguma, né? Estou procurando consultar aqui o nosso tempo, né? Porque nós temos muito pouco tempo para a gente apresentar o nosso trabalhinho. Outro ponto aqui, meus irmãos, que eu gostaria muitíssimo de poder chamar a atenção de todos os nossos irmãos, é esse aqui, ó. Pergunta 460 do Livro dos Espíritos. Olha só que interessante. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. É a pergunta, temos pensamentos que nos são próprios e outros que são sugeridos? Aí os Espíritos responderam para Kardec, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos que vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrário uns dos outros. Por isso a incerteza das duas ideias que se combatem. Não é verdade isso? De vez em quando nós temos duas ideias, uma combatendo a outra, e você fica numa dúvida cruel. Como é que você pode fazer para distinguir uma da outra, né? Quais são os seus pensamentos e quais são os pensamentos que estão sendo sugeridos? Os Espíritos nos dizem o seguinte, que quando um pensamento nos é sugerido, ele chega como se fosse uma voz que nos fala. E alguma vez a gente percebe isso. Muitas vezes é o primeiro pensamento que nos chega, é o nosso. Ele pode ser bom ou pode ser ruim, de acordo com a nossa leveza espiritual ou com a nossa dureza espiritual. De acordo com a nossa elevação espiritual ou de acordo com a nossa inferioridade espiritual. Então, aqueles que já têm um certo avanço nos degraus do progresso espiritual, claro que terão bons pensamentos, pensamentos equilibrados. E aí vão poder descortinar um mundo melhor. Então essa questão 460, ela é muito clara com relação a esse apontamento, né? Outra questão que eu acho muito importante, meus irmãos, é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Interfere os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os Espíritos dizem, muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles, os Espíritos, quem vos dirigem. De ordinário, ou seja, normalmente são os Espíritos quem nos dirigem. Quem diz isso, meus irmãos, são os amigos espirituais que ditaram a obra de Kardec, ditaram a obra para Kardec. Então, o que nós podemos afirmar é que a grande maioria de nós somos teleguiados. Nós somos objetos de cobiça do mundo espiritual. E os espíritos, eles muitas vezes fazem isso conosco, né? Eles estão nos guiando. Se nós tivermos bons guias, aí sim nós estaremos em boas mãos, em boas condições. Agora, caso contrário, meus irmãos, nós estaremos em maus lençóis. Lamentavelmente, é a nossa realidade. Vejamos outro ponto que eu acho muito importante, é a pergunta 525 do Livro dos Espíritos. Se os Espíritos podem interferir nos atos, nos acontecimentos da nossa vida. É outro fato. Aqueles acontecimentos da nossa vida. Aí os Espíritos também dizem que sim, porque normalmente são eles também que produzem os nossos pensamentos. Eles nos orientam na nossa vida. São eles, então, que muitas vezes, ditando para nós aquilo que nós devemos fazer, então nós produzimos os atos da nossa vida.
Então, por isso que muitas vezes, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque um segundo em falso, recebendo um pensamento desestruturado, um pensamento inferior, nós podemos cometer um crime e depois nós vamos amargar durante décadas ou quem sabe até séculos de sofrimento, porque durante um segundo o nosso pensamento foi vacilante. Atraímos uma entidade inferior que produziu em nós um pensamento e nós seguimos esse pensamento. Desculpem. Algumas vezes, meus irmãos, tem casos, André Luiz relata, né, de casos de suicidas. Porque o suicida, muitas vezes, é influência do mundo espiritual inferior, que começa a dizer, você não serve para nada, para que você está vivendo e tal. E começa a insuflar isso na cabeça do indivíduo e tal. E como ele já está fragilizado, ele acaba indo para o suicídio. E naquele minuto final, naquele ato final, a entidade se afasta e deixa o indivíduo sozinho. Então ele comete suicídio. E aí ele vai amargar durante dezenas de anos, quem sabe até séculos. Então a gente temos que tomar muito cuidado mesmo com os nossos pensamentos. Quando nós éramos católicos, nós aprendemos que nós podemos pecar por pensamentos, por palavras, por obras e pela nossa omissão, né? Então, por pensamento, se nós recebemos um pensamento pecaminoso, nós podemos também atuar naquilo ali, então estaremos praticando mal. As nossas palavras podem ser uma orientação do mal, e nós reproduzimos aquilo. Algumas vezes nós até nos arrependemos imediatamente depois que falamos. A gente fala assim, eu não devia ter falado, mas já falou. Eu não devia ter, mas já fez. Né? É um xingamento, é uma situação que a gente não queria, mas já falou. Podemos produzir um ato. A gente não queria fazer aquilo, mas a força da intuição, das ideias, muitas vezes são tão fortes que a gente acaba fazendo. E aí, o que acontece? Pronto, está lá, o ato feito. E nós acabamos amargando terrivelmente depois. E por omissão. Porque muitas vezes os amigos espirituais vão dizer para a gente, faça, ajude, né? Vá lá, interfira, ajude, dê a mão, né? Mas os espíritos inferiores, não, liga para isso não. Passe direto, deixa para lá. Não merece, essa pessoa não merece. Olha o que ela já fez com você no passado. Ao invés de você ajudar, aquela entidade está dizendo para você não fazer mais nada, deixa para lá. Né? Não se meta com ela não, você vai se dar mal. Olha bem, você vai ter problema. E quando os espíritos bons estão sempre nos orientando a fazer o bem. Pode ter certeza disso, né? Então, os bons conselhos sempre serão dados pelos bons espíritos. E isso pode ter certeza. Para a gente saber o que é bom, se devemos seguir ou não seguir o conselho dos espíritos, é só saber. Esse conselho é bom? Se é bom, é dos bons espíritos. Se é mau, é dos maus espíritos. E aí nós vamos ter a liberdade, o nosso livre-arbítrio de fazer ou não fazer, né? Então os bons espíritos nos ensinam a fazer o bem. Por que Deus permite que os maus espíritos nos influenciem para o mal? Simplesmente, meus irmãos, porque há uma necessidade da gente se aprimorar fazendo bem. E como é que você vai se aprimorar fazendo bem? É simplesmente na constância do bem. É se esforçando para fazer o bem. E para você, muitas vezes, fazer o bem, muitas vezes você tem que lutar muito. Muitas vezes você tem que se esforçar muito.
Para a gente fazer o bem, meus irmãos, é muito doloroso. Para você fazer o bem, porque para você fazer o mal, a qualquer instante você recebe alguém para te ajudar. Agora, para você fazer o bem, pode observar. Eu desafio qualquer um. Se você quiser fazer o bem, chama alguém para te ajudar. Pode testar isso. Agora, se você quiser fazer o mal, logo você vai ter uma meia dúzia de pessoas para te auxiliar. Né? Pode ter certeza disso. Quando a gente quer fazer o bem, Paulo mesmo falou isso. Quando eu quero fazer o bem, o mal eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então é essa a nossa realidade. 2000 anos depois, a gente continua fazendo da mesma maneira. Então, na data de hoje, encerrando essa nossa apresentação, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo o carinho, né? Um grande abraço para a nossa querida Marli e desejando a todos um feliz Natal, um ano de 2023 cheio de trabalho, cheio de amor, cheio de luz, cheio de luta, né? E cheio de muito progresso espiritual. Que Deus possa fortalecer cada um de nós. Grande abraço para todos, fiquem na paz, né? E vamos lutar, meus irmãos, para que nossos pensamentos sejam os mais equilibrados, os mais elevados, e que nós fujamos das garras dos nossos irmãos inferiores. Oremos por eles, oremos por nós, oremos por todos. Muita paz, fiquem com Deus. Até a próxima.